Pirando Amigo orgulhosamente apresenta gráficos do movimento uniforme. Bem, vamos imaginar a seguinte situação. O seu Juquinha já ia com seu Fusquete fazer um passeio. O seu Juquinha sempre andava com a mesma velocidade. Ele possuía um movimento uniforme, como se isso fosse possível. Mas, como estamos em uma fábula, o seu Juquinha pode andar com movimento uniforme. Isso significa dizer que o seu Juquinha mantinha a velocidade constante. Estudando o movimento de seu Juquinha, chegamos ao seguinte gráfico. Posição em função do tempo. S de posição em metros, tempo decorrido em segundos. Muito bem. Olha, o seu Juquinha andou 80 metros em 4 segundos. O seu Juquinha anda demais com movimento uniforme. Esse é o gráfico. Então vamos ver. Primeiro vamos entender o movimento. Para entender o movimento, temos que fazer as perguntas ao gráfico. Gráfico, gráfico, o que significa a sua inclinação? Inclinação é ΔY sobre ΔX, que vai ser ΔS sobre ΔT, que vai ser o quê? A velocidade. Então a inclinação representa a velocidade. Muito bem. E o que representa essas duas grandezas no gráfico? A posição na estrada e o tempo em segundos. Lembrando que o tempo nunca pode ser negativo. Então, para calcular qualquer coisa, quando temos o tempo no gráfico, o tempo é nossa referência. Então, vamos analisar olhando o gráfico sem inclinação. Ele estava na posição 0. Depois de 4 segundos, ele apareceu lá na posição 80. E ele ficou nessa posição 80 durante mais 4 segundos. E, finalmente, ele retornou da posição 80 até a posição 0. Posição 0 que é chamada de origem das posições, em 4 segundos. Então, tenho 3 trechos distintos aqui. Trecho 1, trecho 2 e o trecho 3. Então, qual é a velocidade de seu Juquinha no trecho 1? Velocidade do Juquinha no 1 vai ser ΔS sobre ΔT. S menos SO, T menos TO. Observe. ΔS sobre ΔT é a inclinação, que significa velocidade. Como aqui é uma reta, ele manteve essa velocidade constante. Como é que eu faço para encontrar o valor da velocidade? A minha referência sempre é o tempo. Tempo final menos o inicial. O tempo é a única grandeza que não diminui. Sempre crescente, infelizmente. E quem estiver junto com o maior tempo vai ser a outra posição, 80. Com o menor tempo, posição inicial. Então, a velocidade dele é 20 metros por segundo. Mais 20. Significa dizer que o movimento é progressivo. Então, que ele percorria sua trajetória na direção crescente. O que é verdade. No trecho 2... o que aconteceu com o movimento do carrinho no trecho 2? Podemos observar que no trecho 2 não teve inclinação. Se não teve inclinação, a velocidade do trecho 2 é 0. Não é constante, ele não tem velocidade constante. Ele ficou parado na posição 80 metros. Muito bem. E qual é a velocidade dele no trecho 3?
Velocidade é ΔS sobre ΔT, que é S menos SO, T menos TO. Sempre a referência é o tempo. O tempo é a grandeza que não retroage. Então, é 12 menos 8. Quem está junto com 12? Qual posição está junto com 12? 0 menos 80. Então a velocidade dele dessa vez foi 20 menos 20 metros por segundo. O que significa velocidade negativa? Significa só uma coisa. Significa que o cara estava retornando, andando no sentido decrescente da plaquinha, com a mesma velocidade. Observe, a inclinação desse gráfico não representa a velocidade, o gráfico não é uma reta, então não mudou a inclinação. Então sua velocidade é constante, é negativa, que significa dizer apenas que ele está retornando. A outra pergunta do gráfico não foi feita, que é: o que quer dizer a área do gráfico? Gráfico, o gráfico. O que significa a sua área? Bem, para encontrarmos a área do gráfico, temos que multiplicar este por este. S vezes T. Parece aquele canal de televisão, S vezes T. Bem, essa foi boa. Não significa nada a área do gráfico. Ok? Bem, continuando. O móvel saiu da posição 0, foi parar na posição 80, com a velocidade constante de 20 metros por segundo, permaneceu parado na posição 80 por 4 segundos e depois retornou com a velocidade menos 20 até a posição 0 novamente. Se eu quisesse fazer um gráfico velocidade vezes tempo para esse mesmo movimento do Juquinha, muito bem. Primeiro, eu quero fazer um gráfico velocidade por tempo. Não podemos fazer o gráfico sem perguntar duas coisas para ele. A principal é: o que representa a inclinação desse gráfico? Como é que eu acho a inclinação? Inclinação é o que? ΔY sobre ΔX, não é? Que vai ser o que? V sobre T, que é o que? Aceleração. A inclinação desse gráfico vai ser aceleração. Ora, bem, estranho, nós não estávamos estudando um movimento uniforme? Não era um movimento uniforme? O que significa movimento uniforme? Movimento uniforme é aquele movimento que a velocidade do móvel não varia no decorrer do tempo. Então, e a aceleração não é o agente que varia a velocidade? Então a aceleração é 0. Então não tem inclinação no meu gráfico. O gráfico VT vai ser sem inclinação. Velocidade, metros por segundo. Tempo em segundos. Então eu tenho 4, 8, 12. Não é? Então, no primeiro trecho, ele tinha velocidade mais 20. No segundo trecho, ele estava parado. Sua velocidade é 0. No terceiro trecho, ele tinha velocidade de menos 20. Finalmente, conseguimos construir o gráfico. Por que essa linha paralela é essa? Porque a inclinação do gráfico representa aceleração e não tem aceleração. Muito bem. Mas faltou uma pergunta. O que significa a área do gráfico? A área é esse vezes esse, não é? Velocidade vezes tempo é o que? Distância. 4 vezes 20 mais 80, que foi a distância que ele percorreu no primeiro trecho. Não foi? Depois ele retornou 80. 4 vezes menos 20, a área, ó. A área é a distância. Distância aqui menos 80 metros, significa que ele voltou 80 metros.
Distância aqui, mais 80 metros. Sensacional, Juquinha!